Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos dar início aqui, esperar um pouquinho para ver se está tudo certo. Vamos dar início a mais uma live, uma apresentação aqui. Hoje sobre banco de dados no SQL. Um tema bem interessante, temos um convidado especial. Aqui, o Diogo está aqui, nosso convidado especial, vou acenar aqui para ele. Obrigado, Diogo, por estar participando aqui da nossa live. Valeu, Diogo. Olá. Ok, ideia. Esposa, obrigado. Valeu, Diogo. O Diogo daqui a pouco vai estar entrando aqui com a gente, pessoal. O Diogo Soares. Ele tem uma expertise nessa área de NoSQL, né? E vai estar contribuindo com a gente aqui, com seus conhecimentos, né? Trazendo uma série de detalhes bem importantes. Ele conhece bastante sobre isso, contando um pouco da história dele também, se apresentando, né? Valeu, Diogo. Tamo junto. Obrigado aí, tá? Daqui a pouquinho eu já te chamo, pessoal. O pessoal tá chegando. Então a gente vai estar falando um pouco hoje sobre essa parte de banco de dados no SQL. Muita gente tem dúvidas sobre a aplicação dessa excelente alternativa, né, para a área de desenvolvimento, para os devs aí que trabalham tanto, desenvolvem tantas coisas interessantes. E a gente está aqui nessa live, né, buscando contribuir também, compartilhar o conhecimento, né, que é um dos nossos objetivos também. Né? A gente acaba compartilhando, acaba aprendendo muito também e de alguma forma somando. Né? É muito legal quando a gente encontra alguém que fala, usei aquele assunto que foi abordado assim, assado, acabei aplicando e pude buscar mais informações sobre isso também. Valeu! Então a gente fica muito contente. De alguma forma aí a gente contribui e acaba crescendo também muito. Né? A gente acaba crescendo muito com todos esses conhecimentos que a gente vai trocando ideia e vai compartilhando, né? Então aqui, é claro, né, pessoal, a gente vai falar sobre banco de dados no SQL. A gente pode falar inicialmente sobre os bancos de dados relacionais, né, que é bem tradicional aí na área de desenvolvimento de software e tudo mais, né? Eles armazenam os dados baseados em tabelas, em linhas e colunas, possuem chaves primárias e chaves estrangeiras. As tabelas, por padrão, se relacionam, né, entre si. Então é um assunto aí bastante interessante, ou seja, tudo hoje que você usa praticamente de software, os dados ficam armazenados aonde? Em algum local, né? Porque se esses dados não forem persistidos, não tem como depois você executar a aplicação novamente e carregar as informações que você digitou, que você informou, né? Então essa parte de banco de dados, ela é extremamente importante, né, pessoal? É uma área assim fantástica. Então se você pega, por exemplo, mas eu trabalho com ferramentas educacionais, eu tenho um projeto que é o projeto de educação à distância e trabalho remoto, ferramentas digitais. E como que essas ferramentas são implementadas? Como que esses dados ficam armazenados? Né? Então todo esse conhecimento ele é bem importante. Né? O Gabriel entrou ali também. Seja bem-vindo, Gabriel. Acenar aqui para ele. Gabriel Silva, sou excelente aluno também aqui da UFMS de Ponta Porã. Então eu sou o professor Robson Soares Silva, né? Apresentando um pouquinho aqui. Sou professor na UFMS do campus de Ponta Porã. E a gente tem um ciclo de lives aí que a gente está apresentando. Tem algumas outras aí que a gente vai estar apresentando também. E a gente sempre busca um convidado especial. A primeira foi sobre mapas mentais. Valeu, Gabriel. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a você. Foi bem legal também. A segunda foi sobre metodologias ágeis para desenvolvimento de software. Tivemos convidado especial também, o Jefferson Moreira, que é amigo do Diogo, né? São sócios até. E na primeira live eu tive também 2 ex-alunos meus, também excelentes, né? A Miriam e o Pablo. Então sempre essas lives estão sendo bem legais, bem produtivas, né? E eu só tenho a agradecer, né? Agradecer a todos que participam e todos que, além dos convidados, né? Os que participam também, sempre de uma forma bem produtiva. Depois que o Diogo estiver apresentando,
A gente vai abrir ali para algumas perguntas, né, que ele tem bastante conhecimento nessa área. Então, se alguém quiser fazer alguma colocação, uma perguntinha. Então, às vezes a gente não é dono da verdade, né, pessoal? A gente não sabe tudo, mas se tiver como contribuir também, com certeza tenta esclarecer, tenta fazer um apontamento, né, e ajudar. Então, o objetivo aqui sempre é esse, né, pessoal? Compartilhar um pouco de conhecimento, trocar ideias, e isso é sempre muito positivo, né? Então, a gente está sempre aprendendo um pouco mais a cada dia. É claro, né, pessoal, eu tento preparar alguns contextos aqui para trazer para vocês. As ferramentas NoSQL, elas fornecem meios mais eficientes de armazenamento de grandes volumes de dados. Vou pegar alguns conceitos aqui. Esse aqui eu peguei da DevMedia, um site excelente, né? E então fornecem meios mais eficientes de armazenamento de grandes volumes de dados e ou mecanismos de pesquisa de baixa latência. Fatores importantes que precisam ser considerados durante a escolha de uma solução de armazenamento de dados. Então, como é que esses dados vão ficar armazenados, né? Que solução eu vou dar para isso? E os bancos de dados relacionais nem sempre são a melhor opção em cenários onde é necessário armazenar estruturas dinâmicas, tratar grandes volumes de dados ou lidar com estruturas não convencionais como grafos, por exemplo, né? Então, é aquilo que eu estava falando. Então, até já conversei um pouco com o Diogo. Então, a gente vê várias soluções que há uma integração, uma combinação de vários bancos de dados. Às vezes você vai numa empresa ou vai dar uma solução, ali tem banco de dados relacionais, bancos de dados não relacionais, e você integra tudo isso, né? Então, já há tempos atrás também, eu cheguei a ter contato com muitas empresas, onde a base de dados dela principal era Oracle, e eles trabalhavam com outro banco de dados também, com PostgreSQL também. E em outra situação com outro tipo de banco de dados também na época, o Interbase, o Firebird, né? Então já tive contato com o pessoal que trabalhava com MySQL também, o MariaDB. Então, na verdade, é aquilo que eu estava até conversando com o Diogo, ele vai estar trazendo para vocês aí. A gente tem que estar nesse mundo de banco de dados, estar aprendendo um pouco de tudo, né? Para poder estar buscando a melhor solução. Então, por isso que essa live é tão bacana nessa linha do NoSQL, né? A gente tem uma visão sobre isso. Então, o NoSQL é um movimento que propõe soluções de armazenamento de dados não relacionais. O Diogo vai trazer alguns detalhes sobre isso no momento, tá, pessoal? Ele vai esclarecer muitas coisas aqui, né? Então, aqui, ó, as tecnologias NoSQL, elas não têm como objetivo substituir os bancos de dados relacionais, mas apenas propor algumas soluções que em determinados cenários são mais adequadas, né? Então, isso que a gente vai tá mostrando aqui para vocês, com alguns detalhes que o Diogo vai estar trazendo, né? Alguns tipos e tudo mais. O Diogo vai apresentar isso para vocês, né? Eu para fazer uma apresentação aqui, existem vários tipos de banco de dados no SQL, né? Baseado em documentos como MongoDB, CoachDB, DocumentDB. O Diogo vai falar alguns exemplos aqui para vocês. Baseado em grafos, né? Um tipo de banco de dados no SQL baseado em grafos, na estrutura de grafos, que é o Neo4j, o Infinite Graph, ArangoDB. Tem chave valor também, que é o Table Storage, o DynamoDB, o Redis, né, uma solução open source. O Diogo vai detalhar isso com muito mais propriedade, ele está atuando diretamente com isso. E o baseado em colunas também, como Cassandra, Hypertable, MonetDB. Então, são vários tipos que tem, né, pessoal? Então, você fica naquela situação. É igual você vai desenvolver um software, fala, que linguagem eu vou usar, né? Então, a gente vai estar abordando aqui essa parte com vocês sobre isso. A Cleide também entrou ali. Valeu, Cleide. Obrigado por estar participando, tá? Na minha bio aqui, pessoal, do Instagram, tem o link do formulário de presença, tá? Então, se você quiser o certificado, que nem aqui, ó, o Silverson já se apresentou, a Cleide já se apresentou, né? O Gabriel está aqui. Então, se vocês preencherem, se vocês quiserem, é claro, preencherem o formuláriozinho ali do link da bio, a gente vai pedir o certificado para vocês. Esse certificado é emitido pelo FMS, né, do projeto, então a gente não tem um controle do tempo da emissão. Eu faço uma previsão até agosto, né, que a gente está desenvolvendo várias atividades no projeto e a gente vai estar encaminhando isso depois. Então, se vocês quiserem, né, vocês podem até o final do ano, com certeza, a gente vai estar buscando isso aí para estar enviando no e-mail de vocês. A própria UFMS cria um link, né, e aí você envia no e-mail de vocês, vocês conseguem baixar o certificado dessa apresentação, tá? Então, eu só tenho a agradecer a vocês por estarem participando, né? Aqui eu tenho vários alunos aqui que estão entrando, né, aqui
da UFMS, aqui do campus de Ponta Porã. E tem vários ex-alunos também, né, da onde eu já trabalhei, né, que é na Uniderp. E tem colegas também de trabalho, né, docentes, da área de TI também. Então, todos vocês que forem participando aí, que estiverem acessando, se quiserem o certificado, é só clicar ali e fazer o acesso. Aí o Gabriel, a Cleide, o Giovanni também tá entrando ali, né? Giovanni Nobre, eu tive a honra, né, de participar da banca do Giovanni, fez uma apresentação excelente. Ó, Giovanni, esse tema é bem interessante, viu? Esse tema de banco de dados NoSQL, talvez você use aí num futuro mestrado. Você já falou para mim dessa possibilidade, dessa vontade. O Gabriel também está ali, a gente trocou uma ideia, ele mexe bem, ele é bem ligeiro no desenvolvimento, tem bastante conhecimento também. Ele, a turma dele também, turma de banco de dados. E a Cleide também aqui, muito dedicada, né? Então é um tema aí, com certeza, pessoal, vocês vão poder tá aplicando esse conhecimento aí, né, Cleide? Cleide também, aí gosta muito dedicada, muito estudiosa. Então, Cleide, daqui a pouco o Gabriel vai tá entrando aqui, né? O Diogo vai estar entrando, o Diogo Soares, e aí vai estar falando sobre esses tipos de banco de dados no SQL, né? Isso aí vai ser... a Auri também entrou ali. A Auri foi minha aluna há muitos anos e virou uma profissional excelente, né? Ela é esposa do Samuel, né, Auri? Auri Cavalcante. Se eu tiver, às vezes a gente vai se enganar aqui, que a memória, né, às vezes peca. Mas a Auri também era uma aluna excelente, hein? Era uma excelente, mega dedicada. Foi minha aluna lá no Uniderp. Salvo engano, engenharia da computação. Eu acho que foi engenharia da computação. Muitos anos atrás, hein, Auri? Não vamos falar detalhes de tempo, né? Aí, olha lá, o Diogo tá falando também, conhece a Aurita, olha lá, ó. Né? Então, bacana ver você aqui, Auri. Obrigado por tá entrando, né? Eu acho que eu sempre acompanho você aí nas redes sociais também, né? E ali, acenei aqui também. Não consigo identificar todos, tá? Aqui a Ad Oliveira 22 entrou também. Obrigado pela participação, tá bom? E às vezes eu tento falar o nome, né, para a gente poder prestigiar vocês, né, que estão sempre participando da live. Mas às vezes se eu pecar alguma coisa, me perdoem, tá, pessoal? Então a gente vai estar colocando aqui para vocês, à medida que vocês forem surgindo alguma dúvida, alguma colocação que vocês queiram falar ali com o Diogo, né, vocês podem escrever aí, tá bom? O Diogão é fera, é gente boa e tranquilo para falar, ele realmente tem muito conhecimento, né? Então eu vou abrir aqui para vocês aproveitarem esse momento e entenderem um pouco mais sobre esses bancos de dados no SQL, né? Tem muita coisa aí hoje, nesse momento que tem tantos softwares, né, tantos aplicativos, esse conhecimento é extremamente válido, né? Então, deixa eu abrir aqui. Olha lá, o Henrique também está entrando ali com a Maressa. Sejam bem-vindos. Tá bom? Obrigado por estar participando da live. Né? Vou abrir aqui para vocês. Obrigadão. Então, vou colocar aqui, deixa eu ver se eu acho que o Diogo, para o Diogo entrar aqui e apresentar para a gente, falar um pouco do grande conhecimento que ele tem nessa área de NoSQL. Banco de dados NoSQL. Vamos ver aqui. Aqui o Diogo está aqui. Giovanni, a Cleide. A Aline foi minha aluna há muitos anos atrás, sim. Aqui eu vejo o nomezinho dela, Aline Duarte, muito querida. Né, lá da Uniderp, aqui, ó. Giovanni Nóbrega, aqui da UFMS Ponta Porã. Andréa Flores, minha esposa. O Diogão, Diogo Soares, a Cleide Ayala, aluna excelente também. E a Aline, seja muito bom ver você aqui, Aline. Obrigado, viu? Nota 10, aluna nota 10 também. Deixa eu colocar o Diogo aqui. Hoje, excelente profissional, né? Deixa eu ver aqui o Diogo. Vamos lá. Enviar solicitação. Deixa eu ver se o Diogo se dá certinho aqui. Entrando, valeu, Gonda. Grande Gonda. Grande Robson, valeu, Gonda. Obrigado aí pela sua participação. Seja bem-vindo aí. Aqui, ó, Diogo. Seja bem-vindo, tá? Só estou cumprimentando aqui o Gonda, que entrou aqui, meu amigo e colega aqui profissional da UFMS.
Foi meu coordenador quando eu estava na UCDB, foi meu coordenador, grande professor Gonda. Eita, Quando então a gente tá, estava na então você, FMS, vi ele algumas vezes lá. olha, ele tá colocando aqui, ô Diogo, fala E aí, alemão. professor? Que legal, legal. É, Valeu, Guda, obrigado aí, é, obrigado por o apelido prestigiar de aí. sempre. Aham. Mas é Muito isso obrigado por aí. estar aqui, professor. Bom, bora lá começar então. Muito obrigado por todos que estão aqui, professor Gonda, muito obrigado pelas palavras. Muito bom ouvir isso do senhor, que, poxa, lá na faculdade, referência, né, pra gente, muito bom. Muito obrigado. Sim, com certeza. Muito obrigado Obrigado, pelas Gon. pessoas que estão aqui também. Primeiro, né, é a primeira vez que eu faço uma live pelo WhatsApp, então estou com o celular aqui, então talvez eu fique um pouco sem jeito, então eu já peço desculpas, tá? Mas como o professor já deu uma pequena introdução, meu nome é Diogo, né? Eu sou formado em engenharia de computação lá pela UCDB, o Gonda era meu coordenador, grande coordenador Gonda, né? E aí depois eu fiz mestrado em inteligência artificial, né, e visão computacional lá pela FMS, né? E aí nisso, né, também já comecei a trabalhar e hoje trabalho na Gera. Sou sócio junto com o Jeff e a Auri, que também que o professor estava comentando ali um pouquinho, né? E aí eu trabalho lá já há uns 8 anos, né? E graças a Deus, nesse tempo de experiência, eu consegui trabalhar com alguns modelos e estou aqui para falar um pouquinho sobre isso com vocês, tá? Então, eu levantei alguns tópicos aqui para a gente conversar um pouquinho, né? Sempre que alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade para conversar, porque acho que assim fica até mais dinâmico para a gente falar um pouco melhor, né? Então, como o professor Robson já comentou, né? A gente tem o armazenamento de dados, né? E aí a gente tem a forma SQL, né? Que, em geral, é você pegar os seus dados e relacionar esses dados, né? Então, você relaciona essas informações através de chaves, né? Estrangeiras e a indexação desse banco, né? Em geral, a grande maioria dos bancos de dados SQL, eles utilizam a árvore B para indexar, né, por conta da massividade de dados, né? Então, no SQL também vai seguir alguma forma semelhante, né? Ele vai armazenar dados e ele também vai precisar indexar esses dados de alguma forma, né? Então, hoje, quando a gente fala de NoSQL, né, a gente tem 5 principais tipos de armazenamento, né? A gente tem o banco de dados que é armazenado via chave-valor, né? Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar de hash, né? Que é aquela estrutura de dados para você armazenar informações, né? Que você tem uma chave, que essa chave liga diretamente o valor que você associar, né? Então, esse banco de dados segue exatamente essa metodologia, né? Eu vou ligar um timer aqui para não perder o time clock. Que eu tenho uma chave e eu tenho um valor associado àquela chave, né? Dentro desse banco de dados, existem alguns que eles são em memória, tá? E outros que não, que eles vão ficar realmente gravados no HD e você não vai perder esses dados, né? Então, esses bancos de dados que são em memória, caso você derrube a máquina ou desligue ela ou aconteça alguma coisa, você vai perder os dados que estão lá, tá? Exatamente porque o banco de dados chave-valor, ele não é aconselhado para você realmente utilizar para armazenamento massivo e tudo mais, né? Ele é realmente utilizado para você utilizar eles para algumas ou configurações ou cache, que é uma coisa que eu vou falar um pouquinho depois. Tudo bem? Outra forma de você armazenar, outra forma de você ter o banco de dados relacional, né, é o formato de documento, que hoje é o mais utilizado, né, que ele tem um funcionamento um pouco semelhante com o chave-valor. A diferença é que, em vez de eu ter um valor ali que exclusivamente é uma string, que o meu software vai ter que transformar na informação que eu quero, né, o documento realmente é um documento, tá? E aí o próprio banco de dados vai definir qual que é o formato e qual que é o tipo desse documento. Então, pode ser um JSON, pode ser um YML, pode ser um XML, mas em geral vai ser um documento que ele vai ter informações dentro dele, né? E que ele vai ter toda a estrutura que ele precisa ali para descrever o que ele precisa, as informações que ele tem, né? Hoje, o exemplo que eu acho que todo mundo vai saber de um banco de dados baseado em documentos é o MongoDB, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre essas nuances do MongoDB, tá? Mas esse é um modelo bem utilizado, ele tem os seus formatos, né? Uma característica interessante dele, né? É que por você ter uma chave e um documento,
esse documento ele pode ter singularidades ou não. Ele pode compartilhar informações, né? Então tem um documento lá que vai armazenar pessoas, né? Então é possível que nesse documento de pessoas eu tenha informações que todas as pessoas vão ter. Então todo mundo tem nome, né? Por exemplo. Mas é possível que alguma pessoa não tenha uma informação lá e essa informação não está estruturada, não está tipada, tá? E está tudo bem, porque o princípio do documento é você ter essa liberdade para você estruturar ou não os seus dados, caso você queira ter essa necessidade. Outro formato bem utilizado dentro do NoSQL é o tabular, é o colunar, me desculpe, né? Ele muda um pouquinho a forma ele é bem semelhante ao jeito que a gente está acostumado, né? Que a gente salva as informações em linhas, só que ele salva em colunas. Então eu tenho uma tabela que pode ter N colunas, e aí, dependendo da informação, eu vou ter só 3 dessas colunas associadas. Aí outro registro eu vou ter 5. Então eu customizo a quantidade de campos que meu registro vai ter ou não baseado nessas colunas, né? Então eu salvo as colunas e não a linha. Ele também tem um banco de dados muito famoso, que é o Cassandra, que utiliza essa estrutura, né? Que é o hipercolumn, né? Ele tem uma singularidade bem interessante para ser utilizado, para ser armazenado, né? Outra estrutura de NoSQL que é muito utilizada é o armazenamento por grafos, tá? Que é que você vai salvar a informação através de um grafo, e aí você tem as informações que são relacionadas através das arestas, né? Então você tem um nó que é informação e você relaciona essa informação através da aresta, que essa aresta pode ser uma informação também, tudo bem? Aí você grava esse gráfico e você pode utilizar ele. Daqui a pouquinho eu vou dar um exemplo sobre o que a gente utilizou um banco desse de uma aplicação que a gente desenvolveu, tudo bem? É um exemplo bem legal, acho que vale a pena a gente comentar. Outro banco de dados que, na minha opinião, é extremamente poderoso e que tem uma aplicabilidade muito legal é o de séries temporais, né? Que você vai armazenar os dados, indexar os dados baseados no tempo, né? Então, ele vai organizar as informações baseadas no momento que aquilo foi salvo. Então, nesse nosso cotidiano, né, que a gente tem informações baseadas em redes sociais, em que tudo, o momento que as coisas são postadas, o momento que a informação é tida, é muito mais importante do que realmente a informação, né? Esse tipo de banco de dados acaba tendo uma importância bem grande para o mercado, porque você consegue organizar as informações baseadas no tempo e conseguir recuperar as informações com mais facilidade, né? Coisas que em outros bancos de dados isso acaba dando um trabalho muito grande. Acho que todo mundo sabe o trabalho que é fazer um sort, né, baseado em data, né, porque é uma estrutura de dados não muito interessante. Então, essas são as principais estruturas de banco de dados, tá? Existem algumas desmistificações que eu queria fazer com vocês aqui sobre esses bancos de dados, tá? A primeira, né, é que quando o NoSQL surgiu, né, o conceito dele foi bem realmente, cara, SQL, né, são dados relacionais, né? Então, quando o NoSQL surgiu, o conceito dele foi realmente, cara, não queremos mais relação, é não relacional, né? E esse foi a pegada, o jeito que a comunidade pegou isso, né? E esse foi o conceito que foi aplicado em NoSQL, né? Só que o que aconteceu, né? Como a gente diz na agilidade, né? O que dita o produto é o uso, né? Então não é a pessoa que faz o negócio que ele vai falar como vai funcionar, né? Quem vai falar como vai funcionar é quem está usando. É a necessidade do usuário que vai dizendo como que aquela ferramenta tem que se comportar, né? Então, esse conceito do NoSQL foi mudando, né, conforme o tempo e conforme foi sendo utilizado, né, para não ser mais não relacional, e sim não somente relacional, né? Então, abriu a brecha para only, nesse caso, not only SQL, né? Exatamente, né? Então, a princípio lá a gente tinha que, cara, é não relacional, né? E conforme as pessoas foram utilizando e foram vendo essa capacidade que ele tem, né? E o quanto é fácil utilizar, porque você não tem aquele conjunto de regras, estruturas que você tem que ter no relacional, né? Então, é muito fácil de você customizar e você utilizar ele. Então, as pessoas foram percebendo que, cara, talvez dá para a gente abrir um pouquinho aqui e realmente colocar relações, sim, no banco no SQL, tá tudo bem. Né? Isso não pode ser uma regra para você ter o banco. Né? Você pode ter o banco que tem relações, você pode ter o banco que não tem relações e tá tudo bem. Né? E a gente vai falar um pouquinho disso também depois, sobre a modelagem desse banco, né? E alguns perigos que pode ter no momento de construção desses bancos. Tá? O
Que daí vem, né? Uma coisa que é bem legal sobre a desmitificação sobre o banco de dados, né? É que muitas pessoas comentam, não, eu preciso usar NoSQL porque ele é mais rápido, né? Porque ele é mais performático, né? E isso é uma verdade, né? Mas é claro que, como qualquer comparação, né? Você tem que entender sobre o que você vai utilizar, né? Então, o banco de dados não relacional, ele realmente é mais performático em várias situações, só que dependendo da forma que você estrutura ele, isso pode acabar não acontecendo. O que eu quero dizer, né? O exemplo que eu acabei de dar, né? Que a gente tinha o NoSQL, que é realmente não relações, né? E aí a gente foi trocando esse conceito, né? O Mongo, né? Que é o banco baseado em documentos aí que é o mais conhecido, né? Em suas premissas, né? Ele não tinha relacionamentos, né? Todas as relações que eles tinham era que a gente chama dentro do próprio nó, né? Então, eu tinha um documento que dentro desse documento as relações dele estavam contidas nele mesmo. Então, se eu quisesse escrever um documento com relacionamentos, né, eu tinha que escrever um documento imenso, né, com todos aqueles relacionamentos internos dentro do documento. E conforme o tempo foi passando, né, foi visto que isso não era muito interessante. Então, o Mongo implementou uma maneira de você relacionar documentos. Né? Então, você tem uma coleção de documentos, né, e você consegue relacionar esses documentos. Por exemplo, eu tenho uma coleção de pessoas, né, e pessoas têm carros. Né? Então, eu tenho duas coleções, cada coleção com um documento, né, e eu consigo relacionar esses documentos através de uma chave também. Tá? E isso é possível, o Mongo permite e tudo mais. E se você for pensar no conceito, né, está tudo bem, tá? Só tem que tomar cuidado sobre quando a gente vai pensar nesse aspecto, né? O que será que vai ser mais performático, né? Um Mongo construindo relações dessa forma, né? Então tem coleções de objetos e relaciona documentos, né? Por chaves estrangeiras, ou um SQL efetivamente fazendo o mesmo conceito. Eu tenho pessoas, tenho carros, duas tabelas e fazendo relações por chave primária, por chave estrangeira, né? Provavelmente o SQL vai ser mais rápido nisso, e não o Mongo, tá? Porque ele não... É claro que ele tenta resolver esse problema, né? Mas quando você vai fazer consulta mais complexa sobre isso, né? Você vai notar que o documento não aguenta isso tão bem. Então, essa é a primeira desmistificação que eu queria trazer para vocês, né? Então, como eu falei, o NoSQL, ele tem várias formas de você armazenar dados, várias formas de você recuperar. Então, é fundamental, na hora que você for modelar a sua solução, né, você pensar sobre, cara, como que eu vou guardar essas informações e como que eu vou recuperar elas. E a partir dessas duas perguntas, né, você selecionar qual que é o banco que faz mais sentido para a sua solução. E como o professor Robson comentou mesmo, né, não existe mais a obrigatoriedade de você ter que ter um banco só para sua aplicação. Né? Você pode ter N bancos, né? Então, uma coisa que a gente costuma dizer bastante na Gera, né? Nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Mas a gente diz bastante, né? E a gente sempre tem que procurar a ferramenta certa para o problema certo, né? E não uma ferramenta que resolva todos os problemas, né? Porque nem sempre a gente vai conseguir dessa forma, né? Então, é interessante você, cara, para resolver esse problema aqui, eu vou utilizar esse banco. Para resolver esse problema aqui, eu vou utilizar esse outro estrutura de dados aqui, essa forma de armazenar, tá? Então, é bem interessante ir por essa metodologia. Uma coisa que é bem legal sobre NoSQL, né, é que ele veio com dois fatos históricos muito legais, né? O primeiro é a questão de grandes empresas utilizarem o SQL, né? Então, Facebook, Google, né? Então, isso fez com que as pessoas abrissem e falassem assim, caramba, essas grandes empresas estão usando o SQL, que seria alguma coisa não tão estruturada e não tão segura, né? E essas empresas estão usando, então, cara, vamos começar a isso, né? E o outro fato histórico que fez com que as pessoas utilizassem muito SQL, né? É a nossa mudança de preocupações, né? Então, alguns anos atrás, né, quando a gente ia desenvolver software, né, qual que era a preocupação? A gente tinha máquinas muito, muito lentas, né? Então, a gente tinha que construir softwares muito, muito bons. Né? Porque se a gente construísse softwares que não eram tão bons assim, cara, ninguém ia conseguir usar porque as nossas máquinas eram muito lentas, né? Então, a gente não se preocupava tanto com o tempo que a gente tinha que desenvolver. Então, desenvolver um software demorava 2 anos, 3 anos, 4 anos. E estava tudo bem. Porque muito mais importante do que eu colocar esse software no mercado era eu ter um software que
poxa, as máquinas, né, suportassem, porque as máquinas não eram tão poderosas assim. A nossa realidade mudou um pouco, né? Hoje a preocupação, muito mais do que eu ter um software performático, né? Eu não estou falando que a gente não tem que ter software performático, tá, gente? Não é essa a ideia. Mas muito mais importante do que ter software performático é eu resolver a necessidade do meu cliente, eu colocar o meu produto, a minha solução no ar o mais rápido possível, né? E quando a gente vai comparar SQL e NoSQL, né, a implementação de NoSQL é extremamente mais rápida, mais fácil, né? Então isso foi uma transformação que foi feita na indústria muito forte, né? Porque custa muito mais para a empresa eu demorar para entregar o meu software, né, para colocar o software na mão do meu cliente e, poxa, ter as minhas assinaturas, né, do que eu duplicar a potência do meu servidor, né? Então, é mais barato para a empresa ter um banco de dados que talvez não seja a melhor solução, mas que eu consiga ir lá e duplique esse banco de dados, coloque 2 máquinas lá, duplique meu custo de infra, mas eu consiga entregar software para o meu cliente e conseguir manter os meus assinantes o mais rápido possível, porque o custo do desenvolvimento é mais interessante nesse cenário, né? Então, esses 2 passos históricos fizeram com que no SQL seja cada vez mais utilizado dentro do desenvolvimento de software, né? Então, se vocês podem pegar a maioria... Pode falar, professor? Isso. Vou abrir um parênteses aqui, Diogão, do que você está falando, né, para a gente fazer uma troca, que você acaba falando bastante para descansar um pouquinho, né? E dizer da importância, eu acessei aqui um site, depois eu vou estar liberando um post, dos bancos de dados mais populares no mundo hoje. E entre eles, olha a situação, Diogo, MySQL, 53%, PostgreSQL, 38%, Microsoft SQL Server, 34%, SQLite, 30,6%. Aí ele está colocando aqui um percentual mais ou menos assim, geral. O MongoDB está em 5º lugar. Pra você ter uma ideia de importância no mundo. No mundo em termos de uso. Aqui, ó. MySQL, Postgre, MySQL Server, SQLite. MongoDB, 5º lugar. Em 6º está o Redis, que você vai falar também. Né? Então, você vê, ó, e aí vem o MariaDB, depois o Oracle, Elasticsearch, Firebase, DynamoDB, Cassandra e o DB2. Então, só para você ter uma ideia, estou querendo mostrar a importância desse tema, dessas informações que você está passando, que entre os bancos de dados aqui mais populares no mundo, aí tem o MongoDB, o Redis, aí depois vem o DynamoDB, o Cassandra, ou seja, os NoSQL já estão inclusos, apesar de serem, entre aspas, tá? Recente, ó, até o Leandro Viana colocou, ó, Redis é show demais. Aí até daqui a pouco, Leandro, você pode interagir com o Diogão aí, que tem um domínio fenomenal. Então, Diogo, só para mostrar a importância desse tema, ou seja, tá realmente em alta, né? Isso porque, provavelmente, essa pesquisa, né, foi perguntar para grandes empresas, né? Se você for ver empresas que estão sendo criadas, né, startups ou empresas que começaram há pouco tempo, cara, a grande maioria, a devastadora, assim, é NoSQL. Por quê? Porque é muito mais simples de você utilizar, é muito mais simples de você estruturar. Caso você precise migrar ou fazer alguma alteração na sua estrutura para atender uma nova demanda, você pode, e isso não vai impactar pra caramba, né, o seu sistema. Então, a adaptabilidade desse banco é muito grande, né? E, querendo ou não, software hoje, né, é isso, né? É adaptabilidade, né? É eu precisar, cara, estou aqui hoje e amanhã eu preciso fazer algo diferente, eu preciso que o meu software atenda essa necessidade, né? Então, essa forma que o NoSQL estrutura os seus dados, né, ele dá essa possibilidade para que o desenvolvedor, para que a empresa consiga mudar a sua estratégia e fazer com que a solução que ela propõe possa ser alterada, né? Então, isso é um poder muito, muito grande do NoSQL. E para mim, é o principal atrativo dele. Não performance, não... isso é o mais atrativo, né? Quer comentar alguma coisa, professor? Sim, eu queria... o Leandro fez essa observação do Redis. Você chegou a usar Redis também? Esse é um cenário bem interessante, né? Redis, ele é um banco de dados chave-valor, né? Que não comentei. Então, você tem uma chave, você recebe um valor. E o Redis, ele é em memória, né? Então, caso você derrube o servidor Redis, você perdeu todos os dados, né?
Mas ele é um banco extremamente rápido, né? Ele é open source, então você não tem custo nenhum, ele é muito performático. Ele é um banco muito, muito utilizado, né, para você conseguir setar configurações, né, então agendar serviços, né, agendar informações ou utilizar ele como mensageria, né. Então, cara, eu quero que dois softwares conversem, né, dois sistemas conversem. Eu não quero fazer isso HTTP, eu quero persistir uma informação no head, eu quero que o outro cara pegue essa informação. Você também pode utilizar ele como mensageria. E outra forma que ele é muito utilizado também, que tem um poder muito grande, é como cache, né? Então, eu fazer cache da minha aplicação, né, das minhas respostas, utilizando heads, né? Então, e principalmente, né, cache baseado em usuário. Porque, o que eu quero dizer, né, vamos pegar o próprio Instagram mesmo, né? Não que o Instagram tenha cache, né, porque um pouco dinâmica, né, em time, né? Mas a maioria das soluções hoje, né, elas te mostram conteúdo baseado na sua preferência, né, no que você quer, né? Então eu não posso fazer simplesmente o cache da minha página inteira e disponibilizar para todo mundo, né? Por quê? Porque quando eu abri o Google, né, para vocês verem, pesquisa do Google, né? Se eu pesquiso alguma coisa no Google, eu tenho certeza que se eu pesquisar o mesmo termo que vocês, a resposta que o Google vai dar, as páginas que o Google vai mostrar, vai ser diferente. Por quê? Porque o Google avalia o meu histórico de pesquisa, o meu perfil comportamental, para mostrar aquelas respostas. Então, pensando em caches dinâmicos, né, o Redis é uma solução muito boa para você conseguir fazer esse tipo de implementação, né, dinamizar o seu cache, dinamizar a sua resposta, né, baseado no comportamento, no perfil do seu usuário. Então, é uma solução muito interessante, né? O Legal. Diogo Bernadette entrou aqui, ele participou com a gente nesse projeto, né, que se chama... Eu vou dar um outro exemplo também de uma outra aplicação que foi muito legal que a gente fez, né? Que foi utilizando o banco de dados baseado em gráficos como personal trainer, né? A gente desenvolveu uma aplicação, né, que era um personal trainer digital, né? Então, a partir do objetivo do usuário, né? Então, quero perder peso, né? Quero ficar mais trim, né? Que seria tipo ficar mais com o meu físico mais definido, né? A partir das preferências que ela tinha, né, a gente recomendava treinos para ela. Então, hoje você vai pular corda, né, hoje você vai fazer tal exercício. E a partir do feedback que essa usuária nos dava, né, a gente precisava fazer as adaptações que a gente precisava nesse treinamento. Então, a gente utilizou uma estrutura de decisão, né, baseada em árvore de decisão, um algoritmo de inteligência artificial, né, e aí, na hora que a gente ia montar essa árvore, né, para a gente não ficar montando essa árvore o tempo todo dentro da aplicação, a gente fazia o treinamento no final do dia, em algum momento específico, né, gerava essa árvore, né, que a gente ia utilizar para definir o treino do nosso usuário e persistia essa árvore no Neo4j, né, para conseguir manter essa informação clara. Então, toda vez que o usuário quisesse pegar a sugestão ou fosse alterar alguma coisa, tipo, não, nesse momento eu acho que meu treino foi leve. Então a gente mudava a decisão do treino a partir desse feedback, porque a gente precisava só percorrer a árvore que ela já estava persistida no nosso banco, né? Então a gente conseguia fazer com que a nossa aplicação respondesse muito mais rápido a sugestão do treino dessa nossa usuária através dessa estrutura, tá? Então a gente, nessa aplicação especificamente, né, a gente tinha um banco de dados relacional, que era um MySQL, né, que a gente utilizava para armazenar as informações do usuário e coisas do tipo, né, e tinha o Neo4j para esse caso específico da aplicação, que era para fazer com que a aplicação recomendasse os treinos para o usuário. Então a gente fez o algoritmo o algoritmo baseado em árvore de decisão, né, para sugerir o treino para o usuário e depois usava, persistia isso dentro do nosso Neo4j e só percorria isso. Então isso deixou a nossa aplicação ficar muito mais performática. E aí vem o que eu disse anteriormente, né? O quanto que é importante você entender para que você está utilizando cada banco de dados, né? E não simplesmente utilizá-lo. Porque daí você vai conseguir utilizar o seu banco e trazer dele o melhor que você tem para propor a melhor solução para o seu cliente, né? E daí vem o contra disso, né? Recentemente a gente foi fazer um software que era para o Rock in Rio e nesse software, né, existia uma necessidade.
E a gente precisava utilizar uma infraestrutura da AWS, né, para fazer uma funcionalidade. E essa infraestrutura da AWS, ela nos limitava a utilizar um banco que era o DynamoDB, que é um banco baseado em Java-Valor, né? Então, a gente precisava usar aquilo porque era um termo do contrato que a gente estava fazendo, né? Então, a gente teve que adaptar a nossa solução para utilizar especificamente naquele banco. Então, o Vitor Costa, que também está aí na live, né? Ele participou dessa construção de software e ele foi o cara que passou mais raiva nisso, né? Porque ele teve que montar as carries, né? Para recuperar as informações do DynamoDB que a gente persistia. Mas foi um par que foi muito doloroso implementar isso, porque a gente utilizou a estrutura de dados errada para o problema, né? Então, não que o DynamoDB seja uma solução ruim, não, pelo contrário, ele é ótimo, né? Mas para aquilo que a gente precisava fazer, ele não era uma boa solução. Então, isso que é um ponto muito importante, né? A gente entender o quanto que é importante a gente ter o conhecimento sobre qual solução que eu quero resolver e ter o conhecimento de qual ferramenta vai me proporcionar melhor infraestrutura, melhor adaptabilidade, né, para resolver aquele problema, né? E aí, caso você tenha que fazer alteração, fazer alguma coisa, você ter a dinamicidade para fazer isso, né? Então, é um cenário bem interessante que acontece no dia a dia, a gente trabalha sempre com isso, né? Uma coisa que eu costumo dizer, né, é que, como eu falei sobre a questão do mercado, né, o quanto que o mercado impulsionou a utilização do NoSQL, né, isso acaba se tornando um padrão dentro do desenvolvimento, né. Como a gente tem, depois que o Node surgiu, né, que o Node.js surgiu, ele é muito fácil de ser aprendido, né. E por o MongoDB utilizar o documento baseado em JSON, é muito fácil de trabalhar com MongoDB e com Node, né. Então, a tendência é que muitas pessoas, né, muitos desenvolvedores que começaram agora, optem em utilizar a solução, né, Node com Mongo, porque é mais fácil, é mais prático, né, é mais simples. E aí, a curva de aprendizagem é rápida, né? É mais rápida. Exato, é rápido, né? E isso nem sempre é um problema, né? A gente só tem que tomar um cuidado na questão de escalabilidade, né? Como eu comentei antes, é fundamental você se preocupar em entregar o que você precisa entregar antes do seu cliente, né? Mas se você está crescendo, está expandindo, né? Talvez isso possa se transformar num problema, num dragãozinho ali que você talvez não consiga lidar no futuro. Então tem que ter um pouquinho de consciência, um pouquinho de cuidado na tomada de decisão, porque querendo ou não, é a forma que você vai utilizar para você gravar os seus dados, né? E por mais que no SQL seja adaptável, você trocar a estrutura de armazenamento de dados não é tão adaptável assim, né? Então, você mudar a sua estrutura que você está utilizando dentro do seu banco de dados nacional é fácil. Agora, você trocar a tecnologia já não é tão trivial assim. Então, pode ser uma decisão que pode acabar atrapalhando a vida de quem está tomando essa decisão e complicar toda a cadeia de trabalho em cima disso. Então, é bem interessante esse ponto. Certo? Isso. Diogão, você realmente tem muito conhecimento, fala muito bem, né? Então, realmente explica muito bem. Então, só tenho a te agradecer mesmo. Eu tô vendo aqui que, só para gerenciar o tempo, né? Que daqui a pouco eu vou querer que você fale dos seus trabalhos, se você quer falar alguma coisa das suas redes sociais, de onde que a gente pode, as pessoas, caso você queiram te encontrar para ter soluções também de trabalho e desenvolvimento também, né? O que você achar viável, querer falar um pouquinho. E eu queria saber também se alguém tem alguma... O Leandro só fez uma observação aqui, Diogo, ó, fazer qualquer tipo de serviço que exija cache, fica bem legal usar o Redis, ou seja, aquilo que você estava comentando, o Leandro colocou, né? E eu queria saber, alguém tem alguma... Quer trocar alguma ideia com o Diogo, fazer alguma pergunta? Apesar que ele explicou bacana lá, o Tássio colocou lá, brabo lá. Valeu, Tássio. O Leandro colocou também bacana as soluções. Então, realmente, foi legal, Diogo, porque você, durante a sua explicação sobre cada tipo de banco de dados no SQL, você foi colocando as características, onde que você aplicou, igual você deu até exemplo do aplicativo do Rock in Rio, como é que você fez, qual foi a solução que vocês tinham
acabaram tendo que implementar e acabaram desenvolvendo. Então, não sei se alguém... fala então, Diogo, um pouco sobre você, sobre se alguém quiser trocar uma ideia com você, se você tem alguma rede social queira, ou algum site que você queira destacar da empresa, ou seu pessoal. Perfeito. Eu tenho uma notícia, as pessoas que me conhecem mais pessoalmente sabem, eu sou um cara completamente zero redes sociais. Eu dificilmente entro, eu não sou muito não, eu gosto, mas eu não sou muito acima de utilizar, né? Mas quem quiser conversar, com certeza pode me seguir no Instagram ou me trocar ideia, mandar mensagem lá, eu vou me preocupar para responder, tudo bem? Tem a Gera, né, que é a empresa que eu trabalho, que eu sou sócio hoje, que é o site da gera.com.br, né? Poxa, se vocês quiserem trocar uma ideia, só mandar mensagem para mim. Tem o meu e-mail que é diogo@gera.com.br. É bem simples, é bem tranquilo, né? Então a gente pode trocar uma ideia, ou pela rede social mesmo, se quiser mandar uma mensagem, a gente consegue trocar uma ideia. Eu costumo dizer, né, que a área de tecnologia é uma área extremamente abençoada, né? Por quê? Porque as pessoas de tecnologia, elas têm prazer em trocar informações, trocar ideias e divulgar, né? Eu já fui em palestra de pessoas que são referências nacionais em tecnologia, né? E, cara, o cara vai lá de graça, né? Dá palestra pra você e fala, e você chega lá, cumprimenta ele, conversa com o cara meia hora, né? Sendo que em outras áreas, né? Medicina, outras áreas, você, nossa, pra você ir numa palestra, meu Deus do céu, você paga uma fortuna, porque o cara só vai palestrar se ele receber um dinheiro em troca. E na tecnologia não, né? Cara, você chama o cara vai lá trocar ideia com você, abre uma live, conversa. Então isso é uma coisa muito legal da tecnologia. Eu também sou por mais que eu não goste, que eu não use muitas redes sociais, né? Poxa, se alguém quiser trocar uma ideia ou alguém quiser me chamar para falar em algum momento, fique à vontade, que eu estou disponível sempre e ficarei muito feliz por isso. Tudo bem? Legal, Diogo. Graças a Deus, eu tenho essa mesma visão que você, sabe? É uma área muito abençoada mesmo. Eu agradeço a Deus assim de estar atuando sempre. E eu te digo, os contatos que eu fiz até hoje, eu tenho uma relação muito boa. E isso que você falou é bem interessante. Daqui a pouco eu vou falar a pergunta do Leandro. Conforme eu falei com o Diogo, uma vez eu convidei para uma palestra, para dar uma palestra, um cara referência, tinha dado palestra em Nova York, sabe? No maior prédio da cidade na época. O cara era uma referência. Falei, eu queria que você falasse um negócio para mim. Ele veio, foi o Javaman, que eu estava te falando, Diogo, antes. E ele veio e ele falou dos conhecimentos dele, e eu reforço isso sempre, que a gratidão daquele trabalho que ele fez e que ele falou, ele foi recompensado imensamente, porque uma pessoa que participou do evento, que era gratuito, inclusive doava-se alimentos javaneiros, e aí a gente também fez um outro evento também, na época na Uniderp, e ele pegou e doava-se alimentos eram doados, e ele fez um evento, não cobrou de graça. E aí, uma das empresas que assistiram, um rapaz que assistiu a palestra dele, depois de um tempo, contratou ele. Né? Era uma empresa, acho que você deve conhecer, a DSF, que tem a DSF. Então, contratou ele, aí um dia ele veio e mandou mensagem para mim, na época, né? Não tinha um WhatsApp, já faz alguns anos atrás. Robson, vamos jantar, eu estou fazendo serviço aqui. E aí eu falei, então vamos, né? Aí eu peguei e fui jantar com ele. Não, estou prestando serviço aqui numa empresa que viu aquela palestra daquele evento que eu vim participar, né? E me contratou. E aí ele estava fazendo. Então, assim, eu vejo que é uma área abençoada, porque os profissionais se doam, né? Igual você está doando o seu tempo aqui, né? Para poder, esse conhecimento que você está passando, está contribuindo para alguém para tomar uma decisão, fazer um estudo, se aperfeiçoar, se tornar uma pessoa melhor, né? E com isso ele vai crescer, ele pode daqui a pouco arrumar um trabalho, conseguir uma solução no trabalho que ele já está e com isso permanecer. Então, isso com certeza, todo o conhecimento sempre é positivo. Ele agrega valor para a pessoa e faz com que essa pessoa, às vezes ela está estagnada, ela está numa situação difícil, não consegue ver uma solução, e às vezes com uma palestra como essa, ela abre os horizontes, ela tem um exemplo positivo de alguém que passou dificuldade igual ela e cresceu e evoluiu, né? Então eu vejo isso sempre, agradeço a Deus assim, essas situações, porque de alguma forma tira uma pessoa de uma situação que a gente nem tem ideia, né? Onde que ele ia vir dar a palestra ia saber que uma empresa com aquela palestra dele iria contratá-lo,
né? Na época ele falou assim, Robson, eu só quero assim, você custeia tudo? Eu falei, custeamos, a palestra eu não cobro. Mas se você puder custear, e aí eu vou e dou, né? E aí ele veio, pá. Então é igual você, Diogo. Tenho certeza que essa proatividade sua, esse conhecimento todo que você tem, se você ficasse fechado, não que você não tenha, claro, você tem toda a liberdade, você é um cara diferenciado, mas você ia ter suas oportunidades, claro. Mas se você vem e se doa um pouco e contribui com esse conhecimento, eu não tenho dúvida que você vai ter o retorno disso de uma forma imensa, né? Uma forma imensa e extremamente positiva, né? Eu já tenho exemplos sobre isso, então o que você está dando você vai receber muitas vezes em dobro, né? É o que eu creio, assim, porque você merece, tá, se prontificou aí, né? A Cleide está ali também, a Aline ali, dando aplausos para a sua palestra, para a sua apresentação e que a gente está conversando aqui, né? Então você pode ter certeza que as pessoas que não te conhecem vão te conhecer, e eu tenho certeza que quem já te conhece já te admira, e quem está te conhecendo agora também está te admirando, né? Poxa, olha, cara, conhecimento bacana, quanto conhecimento, e vira uma referência, né? E amanhã ou depois precisam de uma solução, alguma coisa, já podem falar aí com o Diogo, né? E já sabem que é uma pessoa também acessível, não é fácil estar no sábado, né? Falando, até quando eu chamei o Jefferson Moreira, o Jefferson falou, uma sabadão? Eu falei, sabadão. Aí eu falei assim, é um horário bom, né? E ele se prontificou também, o Jeff Moore, querido demais, a Miriam também, o Pablo. Então, assim, são pessoas que eu tenho certeza que vocês estão contribuindo aqui, compartilhando, vocês merecem e terão, com certeza, muita coisa boa aí na vida de vocês. Pessoal, ó, todo mundo que está participando aí, eu espero que vocês tenham gostado, o pessoal está dando um positivo. Muito obrigado por vocês estarem participando. Se vocês não estivessem participando, eu e o Diogo estaríamos aqui, claro, estaríamos falando, claro, interagindo, mas com a participação de vocês, a minha esposa colocou aqui para a gente tirar um print, Diogo. Dá para tirar um print aí? Vamos tirar um printzinho? Com certeza. Aí, amor, pode tirar. Legal. Tirou um print ali, ver se ela tirou. Primeira vez na live, né? A iluminação tá uma beleza daquele jeito, né? A câmera tremendo. A resposta de Leandro Viana, a gente responde? Dá tempo ainda? O que você acha, Robson? Dá sim, por favor. Acho que vai dar tempo de você responder para ele sim, com certeza. Por favor, desculpa aí. Perfeito. Leandro, vai depender, tá? Em geral, o Mongo escala melhor com o MySQL sim, tá? Em tanto horizontal quanto vertical. Só vai depender da forma que você está estruturando seu Mongo. Como eu comentei, quando o MongoDB ele te permite fazer relacionamentos, né? Aí você consegue fazer relacionamentos dentro do próprio documento ou fora do documento em coleções. E aí tudo bem, isso é tranquilo, né? Mas pense num cenário em que você tem que montar um relatório, que você vai ter que relacionar todas as informações. Então, quando você vai ter que recuperar informações relacionadas a diferentes documentos, né? Você vai ter que utilizar uma operação dentro do MongoDB que ela se chama agregação. E essa operação é extremamente pesada, tá? Porque ele junta um monte de dados e coloca dentro de uma coisa. Ele faz exatamente como o MySQL faz, só que não com a estrutura que o MySQL tem. Então, se você for utilizar o Mongo e dessa forma, aí ele não vai escalar tão bem como o MySQL. Mas se você for utilizar pegando a informação um pouco mais específica de cada estrutura, então, cara, eu tenho documentos que se relacionam, tudo bem, mas eu não preciso fazer um relatório que vou ter que relacionar todas as informações que tem entre esse documento para trazer uma informação sintetizada. Se você tiver que fazer isso, provavelmente o Mongo vai sentar muito forte, então ele não vai escalar tão bem quanto mais que se escalaria nesse cenário. Então, essa pergunta vai ser, depende, tá? Então, dependendo do como você vai utilizar o Mongo, dependendo do que você vai utilizar, um vai escalar melhor que o outro, mas na maioria dos casos o Mongo vai escalar um pouco melhor que o MySQL sim, tá bom? Poxa, Diogo, valeu aí, Leandro, espero que o Diogão ainda conseguiu responder para você. Obrigado, Diogo, né, por ter nos atendido aí, por estar participando aí dessa live. Né? Lá, o pessoal está colocando lá, ó, show demais, entendi, o Leandro colocou, Diogo, para você. Obrigado, valeu, Leandro, obrigado, Diogo, ó, já ajudou bastante aí. Então, aquilo que a gente estava falando, né? Amanhã depois, olha aí, o Leandro está aqui interagindo com você, amanhã depois o Leandro vai estar dando uma palestra, né? Então, assim, acho que essa troca que é positiva, né? Então, é isso que é legal, olha lá, o Leandro está falando. Então, amanhã ou depois o Leandro está dando, a gente está participando, está perguntando também, interagindo.
isso só tem a fazer cada um de nós crescer um pouco mais, né? Uma filosofia de vida que o lado bom é a gente ter um conhecimento, é bom, claro, a gente usa profissionalmente e é necessário para a gente poder ter o nosso ganho, ter nosso ansejo profissional, mas eu tenho certeza que você também, compartilhando seu conhecimento, tem um monte de gente aqui, ó, muito bom, grata pela live, olha lá, Diogo, ó, a Cleide, né, o Giovanni deu um palminhas aqui também, então o Tássio, então, olha lá, obrigado, Cleide, obrigado, Aline, também colocou, live top, olha lá, então, obrigado a todos que participaram aí, que entraram, mesmo que, olha lá, Tássio, olha lá, o Tássio Alves colocou, Diogo, para você, ó, excelente profissional e ótima palestra. Eu tenho certeza que, com certeza, é um reconhecimento, né, pelo seu conhecimento, pela sua disponibilidade em compartilhar também. E é legal que eu noto que além de você ter o conhecimento, você tem facilidade de expor, tem uma didática bem interessante, bem legal. Parabéns, Diogo. Parabéns mesmo. Eu não comentei, mas eu fui professor por 2 anos. Então tem esse caso. Aí depois eu abandonei a docência, mas eu fui professor por 2 anos. Não, mas aí, ó, já dá para ver que a sua didática aí de se expressar é bem bacana mesmo, né? Então, obrigado, Tássio, pelo seu comentário, isso é muito bom, né? A gente tem um sentimento de gratidão por uma apresentação e a gente agradece a você também por estar aí, agradece a Aline, que está ali também, e a todos vocês aí que participaram da live, que prestigiaram aqui, e o nosso convidado especial, que é o Diogo, e cada um de vocês também, não deixa de ser um convidado, né, Diogo? De estarmos aqui contribuindo, interagindo. Obrigado, Leandro, pela participação aí, positiva, fez umas perguntas legais também, então eu só tenho a agradecer a todos vocês e até a próxima, tá? A gente vai estar aí. Fiquem com Deus, fiquem com saúde, se cuidem bem aí. Até a próxima, Diogo. Você quer falar mais alguma coisa? Então, só agradecer a todo mundo que tirou um tempinho do sábado, né, que é um dia que, poxa, que a gente guarda para descansar, né, para aproveitar um pouquinho a nossa família, nosso momento, nossos amigos, né, e, poxa, tirar um tempinho desse para vir aqui escutar um pouquinho essas coisas que a gente fala. Muito obrigado pelo tempo de vocês e espero que tenha agregado alguma coisa para vocês e que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo tempo. Valeu, Diogo, valeu a todos que entraram, a gente não vai citar o nome, o Gonda lá entrou no início, lá até foi coordenador do Diogo, meu amigo, e trabalhamos juntos na UFMS ali também, chefe da GETIC, né, então realmente, e todos os demais que prestigiaram também, cada pessoa que entrou aqui e que nos prestigiou, nos acenou, né, e fez um comentário, ou incidente de ter entrado, claro, às vezes, ou que vai assistir a live depois, a gente tem muita gratidão. Então, um abraço a todos. Eu vou ver se encerra aqui, Diogo. Obrigado, Diogo. Um abração, tá? Pelo tempo, gente. Tchau, tchau, hein? Valeu mesmo. Sucesso a você e a todos do time aí da Gera aí sempre. E abração a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.